Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aquele diário de um secador. Como eu vi a vitória colorada sobre o Vasco no Rio de Janeiro, o que faz com que o Inter dê uma respirada boa na tabela e afunde ainda mais o time vascaíno. O Alan Patrick merece um capítulo, a gente precisa falar sobre ele. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Amigos colorados, eu sequei verdadeiramente, ainda mais na reta final, quando o Alex Teixeira deu uma emoçãozinha pro jogo, juntamente do Eduardo Cudê, eu vou falar sobre isso, e aí aquele abafa, aquele desespero, como foi o Vasco praticamente por todo o segundo tempo, né? Também com as mexidas do Ramon Dias, mas muito no abafa, né? O Inter foi muito tranquilo, muito seguro no jogo. E como eu vi essa vitória, dizendo o seguinte, o Inter fez uma janela absolutamente impecável, quando a diretoria colorada traz o goleiro Sérgio Rocher, o meia Charles Arangues e o centroavante Ener Valencia. E o Alan Patrick já estava aqui. Ele vem no ano passado, vindo do Shakhtar Donetsk, depois de muitos anos na Europa, já tinha defendido as cores do Inter, e até tem uma dificuldade, não sei se física, de adaptação, porque ele chega no segundo semestre, e aí muito tempo jogando no futebol europeu, até se adaptar, ele passa por uma pré-temporada e começa esse ano. Impressionante. Impressionante o ano do Alan Patrick. O Alan Patrick talvez seja, né, o melhor camisa 10 em atividade, não no futebol brasileiro, entre os brasileiros. Eu não consigo pensar em outro jogador espalhado pelo mundo que tenha as mesmas características, que seja um meio armador clássico, que esteja jogando tanto quanto ele. O Alan Patrick, a cada jogo, ele mostra não só a qualidade de um camisa 10, cara, alguns lances geniais. O Alan Patrick tem tido, em alguns jogos, alguns gols, como foi de cobertura contra o Santos, ou esse contra o Vasco, numa assistência para o Maurício, que é lance de, me perdoem a comparação, é lance de Messi, cara. O Alan Patrick tá jogando no futebol brasileiro e sem muito esforço, tá? Porque ele não é um jogador de muita velocidade, de muita intensidade, mas é impressionante. E as equipes estão tendo dificuldade. Bom, o Grêmio foi uma delas, né? Estão tendo dificuldade para achar o Alan Patrick. Eu não sei se uma marcação individual faria diferença, mas eu vejo ele muitas vezes pegando o campo ofensivo com espaço. E aí esquece. Quando o Alan Patrick tem espaço do meio para frente, esquece, cara. E aí o Inter tem outros jogadores muito interessantes, como o Wanderson, que é um ponta que até não fez um grande jogo hoje, mas contra o Santos ele foi muito bem, que é um ponta rápido pelo lado esquerdo, muito efetivo. O Ener Valencia, que é um centroavante barra atacante de velocidade e mobilidade e de muita força física. O Ener Valencia foi uma grande contratação. O Inter não está na final da Libertadores, também pelos erros do Cudê, mas muito pelo acerto do Fernando Diniz e com o Fluminense embalado e ali, gente, coisas do futebol, né? O Fluminense virou o jogo depois dos 35 minutos do segundo tempo no Beira-Rio, da forma como virou, com esse argentino Herman Cano, que é impressionante. Agora, o Inter poderia estar lá, poderia tranquilamente. E o que acontece com o Inter nesse momento no Brasileiro? Posso dizer para vocês que o Inter não vai cair. Não tem como, né? Já abriu 8 pontos da zona do rebaixamento e faltam 9 jogos. Só que nesses 9 jogos a gente vê um Inter que encaixou. Você sabe de cor a escalação do Inter, do goleiro ao centroavante. É um time que agora... O time que tinha encaixado na Libertadores e que não podia jogar no Brasileiro, porque tinha que preservar para a Libertadores, agora está de volta no Brasileiro. E está encaixado, está buscando pontos e está fazendo coisas que não podia fazer antes, porque estava envolvido na Libertadores. E antes não tinha esses jogadores que eu citei para vocês. E antes tinha o Mano Menezes, que deixou o Inter com um aproveitamento de 48% e com desempenhos muito ruins, né? Os resultados até nem tanto. Mas enfim, o Eduardo Cudê, ele tem essa característica, né, de dar intensidade para suas equipes, organização também, ele recebeu reforços, o Inter encaixou como time, mas ele ainda peca em algumas situações. O Vasco começou o jogo melhor, depois o Inter acabou achando um gol, e o achar aqui não é pejorativo, na genialidade do Alan Patrick, né, num ataque em que ele tira um coelho da cartola, tem uma zaga bloqueando a área e de repente ele encontra um passe
absolutamente genial para o Maurício, que infiltra, que é outro jogador muito regular, que está crescendo demais no momento certo, que é muito bom jogador, é jovem, tá com confiança, entra para finalizar na cara do Léo Jardim. Depois disso, o Vasco sente o golpe. E aí o Inter começa a mandar no jogo. Tem o domínio absoluto das ações e poderia até ter empilhado outros tantos gols ainda no primeiro tempo. Vem o segundo tempo e é claro que o Ramon Dias faz as suas trocas, né? E aí ele tenta, obviamente, né, buscar o resultado. E começa, né? Ainda muito. O Vasco não é por acaso, né, que ele está disputando a fuga do rebaixamento e nesse momento está no Z4. É um time muito nervoso, intranquilo, que comete muitos erros na finalização. O Rocher tem uma grande defesa, né? Que era uma cabeçada que ele salva e depois o Vitão, acho que salva depois em cima da linha. Mas a rigor, assim, o Vasco, bola na área, chegando e tal, e o Inter se defendendo muito bem. O Inter fez um jogo defensivo espetacular. E aí vem o segundo gol, que é uma disputa, né, uma briga do Valência, que é um tanque. Ele consegue tabelar com o Bustos, aí o Bustos toca para ele e ele dispara, né, arrancando com toda a força física, chutando para o Léo Jardim defender e empurrar a bola para dentro da rede. Entrou com bola e tudo, assim. Então, assim, ali era 2-0 e ali o Inter encaminhava já a sua vitória. Uma vitória que parecia tranquila. E aí o senhor Eduardo Cudê, de novo, deu uma emoçãozinha, né, desnecessária. Porque ele começa a fazer algumas trocas e como o técnico gosta de fazer isso, né? Conquista uma vitória, seja por 1-0, 2-0 e tudo mais, e não, agora eu vou segurar o resultado. Por que não tenta fazer o terceiro? Por quê? Eu sei que o Vasco estava jogando em casa, estava com a torcida apoiando até o final, obviamente ia pressionar, né? Ele botou o Alex Teixeira no lugar do Zé Gabriel, que é um volante que o Inter conhece muito bem, o Pumita Rodrigues no lugar do Paulinho, do Paulo Henrique, na verdade, o lateral. Depois o Jair, né, ex-Galo, na vaga do Praxedes, o Eric Marcos na vaga do Payet. E aí o Vasco, obviamente, né, tem mais as ações, começa a tentar chegar e o Inter ali se retrai. Por quê? Porque ele primeiro tira o Maurício para botar o Igor Gomes. O Igor Gomes é um zagueiro barra lateral, tem jogado mais de zagueiro do que de lateral. Mas ele fecha ali o setor para jogar o Bustos, que até era dúvida para o jogo, de ponta, mais aberto lá. É uma alteração mais defensiva, mais cautelosa. Depois, ele tira o Arangues, ele tira o Alan Patrick, aí bota o Bruno Henrique, que é um volante mais marcador, mas que também tem a sua capacidade de construção, mas nem se compara com o Charles Arangues, que tá jogando muita bola, viu? O Carlos de Pena, que também é um jogador um pouco mais marcador do que o Alan Patrick, e aí, por fim, ele tira o Ener Valencia para botar o Pedro Henrique para ter um contra-ataque. Mas assim, ele desmancha o meio-campo, ele recua todo mundo, a postura foi de receber e convidar praticamente o Vasco para o seu campo, e aí saiu o gol do Alex Teixeira. A sorte é que esse gol saiu com 40 minutos, eu acho, 42 minutos do segundo tempo. Era muito pouco tempo para o Vasco buscar uma reação. Mas se tivesse 1-0, bom, talvez o Cudê não fizesse essas trocas, será? Tava 2-0, ele tomou um gol e beleza, porque não tinha muito mais tempo. E olha que o árbitro deu 8 minutos de acréscimo. Claro que o Inter, a sensação que eu tive, teve uma postura de que estava mais próximo até de fazer o terceiro do que de tomar o segundo. Mas era apertado, né, gente? Era apertado, porque foi 2-1 nos minutos finais e quase que o Inter deixa escapar uma vitória. E por mais que o empate fora de casa não fosse considerado um mau resultado, o Inter abriu 2-0 de vantagem, né? Seria muito ruim deixar o Vasco empatar em 2-2. Por outro lado, o Vasco, enfim, suou, tentou, transpirou, mas impressionante, né, cara? Impressionante. Como um secador, eu digo pra vocês, é difícil ter que torcer pro Vasco, hein? Caramba! Tinha momentos que eu falava assim, nossa senhora, daqui não vai sair nada. E olha que o Vasco também fez uma janela interessante, contratou Payet, Verratti, tem alguns jogadores ali que, eu não vou dizer que não é time para cair, porque o Vasco, como time, ele realmente teve muitas dificuldades ao longo do ano. E ainda tem, obviamente, muita coisa para ser feita. E ainda tem as duas expulsões, né? Do Eric Marcos e do Paulinho. E aí desmanchou, né? Aí não tinha muito o que fazer. E o Cudê também contou com essa sorte, né? De ter uma dificuldade de reação do Vasco nos minutos finais, mesmo com a estratégia que ele adotou, com as trocas que ele fez. Com isso, o Inter deu uma boa subida na tabela, né?
uma boa subida aqui, ó. Vou olhar na tabela, 11º. Ainda tem o jogo do Santos, né? Eu tô gravando enquanto acontece o jogo. 38 pontos, colou no São Paulo, que também tem 38, abriu 8 pontos do Z4. Tem gente falando ainda de Libertadores, tá 11 pontos do Grêmio, que é o G6, né? Que é o sexto, né? Que tem 47. O Inter tem 38. 11 pontos... Opa, desculpa. Eu sou de humanas, viu, gente? 9 pontos. 9 pontos. O Inter está a 9 pontos do Grêmio, que é o sexto colocado nesse momento. Matematicamente ainda dá. E agora tem uma rodada bem interessante, né? Que são 2 virtualmente rebaixados, que é o Coritiba em casa, Coritiba que está jogando com o Santos, e o América também em casa. Assim, é jogo para o Inter voltar para essa disputa, para essa briga que está acirrada ali, que vai até o Grêmio, mas tem Atlético Mineiro, tem Fluminense, tem Fortaleza, e curiosamente Fluminense e Fortaleza estão envolvidos aí na final da Copa Sul-Americana e na Copa Libertadores. A partir do São Paulo, que tem 38 e depois vem o Inter com 38, eles não estão disputando Libertadores nesse momento, mas tem 9 jogos ainda, e isso ainda pode acontecer. Assim que eu vi Vasco 1, Inter 2. E você? O que achou? O Alan Patrick joga muito, hein? Seleção brasileira? Ele tá jogando mais que o Rafael Veiga nesse momento. Ou alguém discorda? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!